avaliação, gratidão e propósito. É claro, último domingo do ano, está na hora de fazermos uma avaliação deste ano. Avaliação de nossa vida neste ano. Também é tempo de agradecer. Agradecer a Deus pelo fato de estarmos aqui. Se estamos aqui, é porque Deus nos deu vitória. E podemos agradecer a Ele por tudo o que passamos, mesmo os momentos de dificuldade, porque eles nos fizeram amadurecer. E, finalmente, falarmos um pouco sobre propósito, porque o ano de 2021 está às portas. E se ainda não começamos a pensar no ano de 2021, que vamos fazer de nossa vida neste ano, está na hora de começarmos a fazer isto. Então nós vamos ler a palavra de Deus em Eclesiastes 3, verso 1. Eclesiastes 3, verso 1. Nós lemos assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. Este primeiro verso de Eclesiastes 3, ele é uma introdução a uma série de exemplos que o rei Salomão vai dar acerca daquilo que nós fazemos, acerca da nossa vida. Exemplos de ocasião para fazer alguma coisa ou para não fazer. É interessante que aqui em Eclesiastes, nós às vezes lemos uma ou outra citação de Salomão e podemos não entender ao certo como aplicá-la. Mas, que interessante, lá no verso 5 deste Eclesiastes, capítulo 3, Salomão fala assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. E aí, ele vai falar na sequência: tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de se afastar de abraçar. Nós não estamos ainda vivendo este momento, neste ano de 2020? Não é esta uma aplicação bem clara daquilo que Salomão falou? Há tempo de abraçar e tempo de não abraçar, tempo de conter. Estamos experimentando esse tempo de conter, de evitar o abraço, de se conter, portanto. A Bíblia é realmente muito interessante. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para nosso crescimento, para nosso aprendizado, para nosso amadurecimento, para nós adquirirmos sabedoria, para aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Mas nós vamos ficar neste verso primeiro, que é uma introdução geral a tudo que será dito daqui para frente, até
boa parte aqui deste capítulo 3 de Eclesiastes. E esse verso primeiro, ele, como nós já lemos, ele diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento para sabermos qual é este tempo certo, qual é esta ocasião certa para o tipo de pensamento que nós estamos tendo, para uma determinada opinião a ser dita, para uma ação. É necessário sabedoria. Então, fazendo uma análise um pouco mais específica somente desse verso primeiro, nós, de forma geral, o que nós vemos aí? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que nós podemos ver aqui? Para tudo, azulzinho aqui, e para cada propósito, em azul aqui também, eu fiz isso de propósito. Para tudo e para cada propósito são expressões semelhantes, significam a mesma coisa aqui no que Salomão disse. Ocasião certa em vermelho aqui e tempo certo em vermelho aqui. Também são duas expressões colocadas ambas em vermelho, porque também quero destacar isto, para que nós possamos entender o versículo. Então, para tudo é igual para cada propósito. Nós entendemos então, para tudo, no sentido de para toda atividade, para toda ação, para todo pensamento, para todo sentimento, para toda palavra que sai da nossa boca ou é retida, para toda decisão, para todo projeto, para tudo. É a mesma coisa que para cada propósito, para o propósito de alguma atividade, de alguma ação, de algum pensamento, sentimento, palavra, decisão, projeto, para tudo há uma ocasião certa. Para cada propósito há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Ocasião certa é a mesma coisa que tempo certo. Então, Salomão, nessa introdução acerca do tempo que nós temos para cada coisa, determinado para cada coisa, ele, na verdade, fala a mesma coisa em duas frases, com palavras diferentes. Para tudo há uma ocasião certa, ele diz. Isso é a mesma coisa que há um tempo certo para cada propósito. Então, essas duas frases são correspondentes, são iguais. Agora, essa ocasião certa, esse tempo certo a que Salomão se refere, ele tem também um local determinado. Está em verdinho, debaixo do céu. Aqui onde você está. Salomão diz, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito aqui onde nós estamos. E por causa disto, este é o
tempo de nós fazermos 3 coisas. Estamos no final do ano, este é o nosso último culto do ano. Estamos no tempo certo, porque há tempo para tudo. Dá para avaliar como foi o ano de 2021? Não dá. Nós nem começamos o ano de 2021, mas nós podemos fazer isto agora em relação ao ano de 2020. Então, número 1, tempo de avaliar. Número 2, tempo de agradecer. E número 3, tempo de estabelecer propósitos. Tempo de pensar no ano seguinte. Agora é a hora de pensarmos no ano seguinte. É a hora de avaliarmos o ano que vivemos, o ano que passou. É a hora, é o tempo, é a ocasião apropriada, a ocasião certa de agradecer a Deus, porque chegamos até aqui, e a Beth está repetindo direto aí, 1 Samuel 7,12. Até aqui o Senhor nos ajudou. E agora é a hora também de planejarmos 2021, de pensarmos o que fazer, como fazer, o que ser no ano de 2021. Então, primeiro, tempo de avaliar. Avaliar o quê? O que fiz ou deixei de fazer. Avaliar os resultados de minhas atitudes positivas, negativas e neutras. Aqueles momentos em que eu não tomei partido, se aquela atitude neutra foi interessante, né? Porque ela também se aplica tanto no positivo como no negativo. Avaliar se a minha neutralidade foi benéfica ou não. Tempo de avaliar o que fiz ou deixei de fazer. Tempo de avaliar os resultados de minhas atitudes positivas, negativas, ou minhas, vamos falar em termos negativos, seria omissões. Talvez em tempo positivo, meus silêncios, porque às vezes é necessário não falar, há tempo de calar também. É tempo de avaliar se atingir as metas estabelecidas para o ano de 2020. Lá no início do ano, coloquei algumas metas para a minha vida, alguns planos. Agora, no final do ano, eu avalio se essas metas foram atingidas ou não. Mas fica aqui a pergunta: eu estabeleci metas? Uma forma importante, interessante e útil de vivermos é fazendo isto, traçando objetivos, propósitos. Este é o terceiro item nosso aí. Estabelecer propósitos. E se eu fiz isto no início do ano ou no final do ano passado, agora é a hora de avaliar até onde eu avancei nestes propósitos, nesses objetivos, nessas metas, e pensar que vou fazer para 2021. É certo que lá no início do ano nós não sabíamos todas as dificuldades que teríamos neste ano atípico, neste ano diferente, mas quando nós traçamos nossos objetivos, à medida em que nós avançamos, nós vamos avaliando o nosso caminhar, e isso também é importante. Nós vamos verificando os nossos passos
consertando aquilo que não está correto, que não está adequado, para ao final chegarmos onde desejamos. Então, metas são importantes. É importante que nós estabeleçamos para 2021, se não fizemos isso em 2020, nossas metas, porque imaginem, viver um ano inteiro sem objetivos, sem metas, e como há metas nobres, irmãos, como há metas significativas, mas espera aí, nós estamos no item 1 falando de avaliação. Então eu olho para trás, porque há sim tempo de olhar para trás. A forma como nós encaramos o nosso passado é que precisamos tomar cuidado em relação a ela, para não estabelecer um peso tremendo ao nosso passado, a ponto de fazer interferir no presente. Não podemos deixar que o passado interfira de forma negativa no presente. Ele pode interferir de forma positiva, para que nós aproveitemos aquilo que foi bom, para que nós evitemos e aprendamos com os nossos erros, a fim de não repeti-los daqui para frente. Então, o passado ele é importante, mas ele tem peso relativo, não absoluto. Ele não pode dominar as nossas vidas, porque nós temos a vida a caminhar para a frente. Então, número 1, tempo de avaliar. É agora esse momento. Então eu convido você a, não exatamente agora, mas eu convido você, eu sugiro que você encontre daqui, olha, hoje é dia 27, até o dia 31, encontre um momento para se colocar diante de Deus, inclusive. É importante que façamos essa avaliação diante de Deus, mesmo dos nossos objetivos materiais, objetivos financeiros, objetivos pessoais, não apenas os objetivos espirituais. Mesmo esses momentos do nosso cotidiano, devemos fazer essa avaliação diante de Deus, porque nosso dia a dia pertence a Ele. Nossa vida não pertence a Ele. Então, número 1, faça isso. Separe um momento, o tempo certo, a ocasião certa para avaliar este ano que está terminando. Número 2, é tempo de agradecer. Em termos de agradecimento, nós sabemos que sempre é tempo e nós devemos sempre ser agradecidos e em tudo, como está lá em 1 aos Tessalonicenses 5,18. Porém, nós estamos falando de forma específica aqui, agradecer por este ano que está terminando, mesmo que tenha sido um ano conturbado, mesmo que de repente você tenha ficado desempregado, até aqui o Senhor esteve com você. Olha, muitos enfrentaram dificuldades, mas o Senhor esteve com eles. O Senhor providenciou para que estes chegassem até o presente momento e vitoriosos, porque a família de Deus, ela tem inclusive esta responsabilidade, este ministério, de cuidar uns dos outros. Então é tempo de agradecer, mesmo que tenhamos enfrentado dificuldades financeiras, enfermidades, não apenas a tal da Covid-19, como outras enfermidades, como nós sabemos, irmãos enfrentaram, irmãos que foram submetidos a cirurgias, e hoje podem agradecer a Deus que esteve com eles, com seus médicos. Sempre é tempo de agradecer, e agora é o momento de agradecermos por este ano que passou. Os momentos desagradáveis, mais uma vez, repetimos, eles servem para que nós aprendamos, servem para que nós amadureçamos, servem para que nós avaliemos aquelas
circunstâncias e saibamos como agir no futuro em relação a situações semelhantes. Então, temos sim muito que agradecer ao nosso Deus, nós que somos Igreja de Cristo. Alguns de nós perderam entes queridos. Fica a saudade, mas também o agradecimento pelo exemplo que eles foram, pelo fato de eles estarem com o nosso Pai. Um dia estaremos com eles. Então, há muito que agradecer. Às vezes, nós não podemos agradecer se foi alguém que recusou Cristo, mas podemos agradecer pela oportunidade que Deus deu àquele nosso ente querido. Embora seja algo triste, mas Deus foi justo. Então, assuntos que são inclusive difíceis de falarmos, mas nós podemos agradecer porque nós temos um Deus perfeitamente bom, um Deus de amor, um Deus de ternas misericórdias e que fez tudo para que todo ser humano pudesse conhecê-lo e ser salvo. Temos muito que agradecer. Neste ano de 2020, a palavra de Deus foi pregada, ainda que não tenhamos nos reunido presencialmente. Mas a palavra de Deus não ficou presa. Inclusive, foi um momento para alguns meditarem em relação a isso. Estamos vivendo o Apocalipse? Quantas vezes nós ouvimos esta pergunta? Tempo de agradecer. 1 Samuel 7, 12. Até aqui o Senhor nos ajudou. Olha, o grande profeta Samuel, profeta, sacerdote, podemos dizer rei, porque ele era juiz de Israel, ele foi o último dos juízes de Israel. Naquela época não havia rei ou reis em Israel, mas o juiz fazia o papel de rei, ele governava, ele julgava o povo. Então o profeta Samuel foi sacerdote, profeta e rei. Olha aí que tipificação de Jesus. Grande homem de Deus, grande servo de Deus. E já falamos, inclusive, aqui, numa das nossas pregações, aquela em que salientamos a palavra de Deus. Ele foi fruto da oração de Ana. Samuel, homem de Deus levantado como resposta a uma oração de Ana. E Samuel fala Ebenezer. Sabe o que significa Ebenezer? Pedra de ajuda. Samuel pega uma pedra e coloca como memorial para lembrar a vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel sobre os filisteus. Mas enquanto o povo batalhava, enquanto o exército de Israel batalhava, Samuel adorava o Senhor. Samuel, homem dedicado ao Senhor, oferecia sacrifícios ao Deus único e verdadeiro, qual poderia ter sido o resultado? Vitória. E então Ebenezer, que foi o nome dado àquela pedra, aquele memorial, que significa pedra de ajuda, quando Samuel coloca aquele memorial, ele diz: até aqui o Senhor nos ajudou. 2020, até aqui
o Senhor nos ajudou. E número 3, tempo de pensar no ano seguinte, tempo de estabelecer propósitos. Não podemos viver sem propósitos, sem objetivos, sem metas. Vida vazia. Tanta gente indo para o inferno por viver uma vida vazia. Tanta gente precisando de ouvir acerca de Jesus por viver uma vida sem propósitos. Tanta gente desfazendo, inclusive, a igreja de Deus, de Jesus, e eu vou viver uma vida sem significado, eu não vou refletir a luz de Jesus em mim. Lembram-se do nosso culto de Natal? Aliás, não, culto de domingo passado, o sol nascente, cujo assunto era Natal. Jesus é sol nascente. Em termos espirituais, ele traz luz, ele dissipa as trevas. Quando eu vivo com propósito, eu transmito a luz de Jesus. Metas são importantes. Metas pessoais são importantes também. Metas para o nosso dia a dia. Mas como nós somos servos de Deus, tudo vai estar permeado. Em tudo nós vamos querer fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, é tempo de pensar no ano seguinte. É tempo de pensar em 2021. Planejar, estabelecer propósitos e metas. Você pretende fazer tudo igual? Como foi seu ano de 2020? Tenho que melhorar para 2021? Tendo que se arrepender? Tempo de arrependimento para receber perdão de Deus, inclusive, e se reencaminhar de acordo com a vontade de Deus. Você pretende carregar mágoa para o ano seguinte? Tempo de perdoar. Se por um lado é tempo de se arrepender, por outro lado é tempo de perdoar e não carregar mágoa, porque quando carregamos mágoa, estamos pecando e aí vem o arrependimento para poder deixar a mágoa de lado. O que você pretende fazer em 2021? Pretende viver do mesmo jeito? Que lugar vai ocupar Deus e a sua palavra, a Bíblia, na sua vida, na minha vida? Estes são os 3 pontos importantes aqui para abordarmos neste final de ano. A avaliação do que foi, gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e propósito, estabelecer objetivos para ser bênção no próximo ano, o ano de 2021. Que objetivos nós podemos ter, então? De forma geral, chegar ao final do próximo ano com metas atingidas. Pega uma folha, escreve suas metas. Durante o ano, trace, ou vamos ser didáticos aqui. Coloque objetivos e depois trace metas para atingir esses objetivos. E aí você vai chegar ao seu propósito. Vai chegar ao final do próximo ano com metas atingidas. Quando nós estabelecemos metas, nós precisamos administrar a nossa vida para saber
até onde estamos em termos de atingimento dessas metas. E por falar em metas, quais são suas próximas metas? Quais são suas metas para o próximo ano? Uma outra sugestão de objetivo aqui. Aprender, consertar, crescer, agradecer. Fazemos avaliação do que vivemos, aprendemos e colocamos como meta o atingimento daquele aprendizado para o próximo ano. Dá para pensarmos muita coisa nesse sentido. Pegar uma folha em branco, escrever ali, orar ao nosso Deus para que Ele nos oriente, inclusive. Vamos lá, estabelecer de repente metas pessoais ligadas à nossa vida, aqui debaixo, na parte de baixo do céu, como está aí em Eclesiastes 3 primeiro, debaixo do céu. E número 2, metas espirituais também. Ser cheio do Espírito Santo. Ser alguém mais presente na vida daqueles que necessitam. Tem muita coisa para dizer. Querem uma lição de casa? Estudem novamente a lição da EBD de hoje. Colossenses 3, verso 2. Pensar em Deus, pensar nas coisas que são no alto, fazer isto com o coração. Metas espirituais, metas nobres. E há metas permanentes. Cultivar um coração agradecido é uma meta permanente. Além de sermos agradecidos em virtude daquilo que aconteceu, sermos sempre agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz isto. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está aí, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, que escreveu isto lá aos Tessalonicenses, ele me faz lembrar o seu perfil de servo de Deus agradecido. Por isso coloquei aí Filipenses 1, verso 3. Toda vez que ele se lembrava dos filipenses, ele fala lá para eles, Filipenses 1, 3. Agradeço a meu Deus. Que bom, hein? Colocarmos uma meta desse tipo na nossa vida. Lembrei agora, de repente, do irmão Tenório que fez aniversário no dia 25. Toda vez que me lembrar do irmão Tenório, agradecer a Deus por ele. Não apenas no seu aniversário, pela nossa igreja, pelos irmãos de nossa igreja. Já fez esse exercício? Memorizar assim, porque as pessoas geralmente sentam-se nos mesmos lugares. Começar ali ou pela esquerda ou pela direita, ir passando cadeira por cadeira e orando por aquele irmão. Já fez isso? É muito bom. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, que possamos imitar o apóstolo Paulo nesta sua atitude, que possamos aprender com ele. Ele também escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, verso 2, algo parecido. Ele diz lá, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações.
Que atitude boa de se fazer. Agradecer a Deus sempre que nos lembramos dos nossos irmãos. Agradecer pela vida deles, interceder por eles. Façamos isso diariamente. Façamos isso no nosso momento de oração com Deus específico, mas façamos isto também diariamente. Então, duas metas permanentes que eu quero colocar aqui para nós encerrarmos. Cultivar um coração agradecido. Em tudo tem graças. Tem graças em todas as circunstâncias. E pensar nas coisas que são do alto. Pensar em Deus, que ocupa o nosso pensamento o tempo todo. Em que nós pensamos? Vamos exercitar isto? Vamos cultivar um coração agradecido. Se não fazíamos isto, daqui para frente, de repente aí já como meta para 2021, e vamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas concernentes a Deus. Vai ser algo muito proveitoso, frutífero nas nossas vidas. Nós vamos experimentar da parte de Deus grandes bênçãos. Vamos estar mais perto, inclusive, dele. Para tudo há uma ocasião certa. Vamos pedir a Deus sabedoria para que possamos agir de acordo com a maneira certa em cada ocasião. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Esta palavra propósito nos lembra os objetivos e metas que estávamos falando. Há um tempo certo, inclusive, para estabelecermos propósitos. Olha, fim de ano e início de um novo ano é época de fazermos isto. Vamos fazer isto então? Vamos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ensine a avaliar corretamente os prós e contras, os pontos positivos e negativos deste ano de 2020. Que Deus nos ensine a ser agradecidos em todas as circunstâncias, a de forma muito fiel confiarmos no nosso Deus perfeito. E Deus também nos dê sabedoria para estabelecermos propósitos que o agradem, propósitos que estejam de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver desta forma. E neste momento específico, que possamos ir à palavra de Deus e buscar nela orientação para esta avaliação, este momento de gratidão e este momento em que estamos nos preparando para entrar num novo ano. Amém?